Boa noite. Sempre achei interessante fazer o registro da cidade, seja qual for a cidade. Registrar os fatos através de crônica, de teatro, de livro, de qualquer outra forma de texto, ou como esse agora que eu estou pretendendo fazer, de entrevista. Entrevistei agora recentemente Edilson Bu, sobre os causos de Caeté, Zezinho Jeripoca sobre o trio elétrico. Mas isto, eu faço esse tipo de trabalho, não é de hoje não. Há muitos anos que eu tenho uma câmera de filmar, na década de 90, logo depois que a professora Helena Lima lançou aquele livro, Caetité, Pequenina e Ilustre, eu achei interessante entrevistá-la. Mas eu não sabia como, eu não tinha aproximação nem com ela nem com a família. Foi quando eu me lembrei de Mano e Perel, que eu tenho aproximação com eles, Mano que é Fabiano Cotrim e Perel Fábio Silveira. Eu falei, vamos lá, mano, tentar. Mano com Perel por lá, intermediário, e marcaram a data e fizemos a entrevista. A entrevista foi conduzida por Mano com auxílio de Perel. E Ciara, minha filha mais velha, muito jovem na época, também ajudou e participou dessa entrevista. Eu tenho essa entrevista gravada em VHS, aliás é Super VHS, e também em CD, que eu transferi para CD. Só que no momento eu não estou lembrado onde guardei, mas ainda vou procurar. Mas agora, nesse vídeo, são só 3 pequenas partes da entrevista, onde a professora fala da origem do nome Caetité, que antes tinha aquela coisa de Caetité, com o problema de índio, coisa e tal, e ela explica, esclarece. Mano também perguntou para ela o que a levou a escrever o livro, né? E tem um outro que fala sobre o jornal A Pena de João Gomes. Esse vídeo eu não sei precisar a data, mas acredito ter sido na década de 90. É isso, vamos ao vídeo. O que a levou a escrever Caetité, Pequenina e Ilustre? Olha, o título eu tirei de uma frase de Anísio Teixeira, quando ele se referiu a Caetité, a sua terra, dizendo: pequenina e ilustre cidade sertaneja. Eu achei muito oportuna, porque Caetité era pequena e é ilustre sob todos os pontos de vista. E aí adotei, entre aspas, no meu livro, né? Caetité, pequenina e ilustre. Veio então dessa citação de Anísio Teixeira. E as dificuldades encontradas, Dona Helena, para realizar o trabalho? Sobre fonte de pesquisa, o tempo todo que a senhora gastou, foram muitas? Foram muitas e durou muitos anos. Começou quando eu ainda ensinava e não encontrava um livro sobre a geografia da Bahia e muito menos sobre Caetité. Então eu tinha que ir catando dali, daqui, dando apostila, viu? E pensei, na ocasião, eu podia juntar essas apostilhas todas e fazer um livrinho para os meus alunos. Daí foi a ideia. E aqui a senhora fala também, a gente entra na origem do nome. O nome. Tem aquele documento muito antigo, contado por João Gomes, da Dona Quitéria, e a história de Tucá e Teté. João Gomes é que mesmo que contava essa história. Mas ele mesmo confessa, eu vi na pena, que ele mesmo pensou que era, não é? E assim respondeu. Mas depois verificou com o padre de Alan, viu, que aqui nunca teve índio caetés, que de fato aqui não era a zona dos índios caetés, não. Eles moravam muito mais para o sul, né? Aqui moravam os tupinaenses, né? E os tupinaenses, os patachós, os patachos.
o Pataxós. Não é? São Pataxós, Morava, né? Pataxós é Pataxós. aquele lá de cima. E o João Gomes depois consultou o Teodoro Sampaio, que era um grande etimologista, geólogo, você sabe que é, não é? E, baiano. E Teodoro Sampaio disse que a origem do nome é mata, pedra, pedra grande da mata, né? Então o nome certo deve ser Caetaté, como se escrevia no primeiramente. A princípio é Caetaté, viu? Mas aí essa do João Gomes até, a senhora cita João Gomes até, a ampliação desse erro foi o próprio, ele mesmo escreve isso, né? Mas foi, desculpe. E o nome então seria esse, mas tem também o nome do banco, né? Tem o nome do banco, no caso. Sim, tem um nome. Aí a grafia, apenas a grafia. Porque se a origem é mata grande, então dá cai, té, tudo com E, né? Se entra pedra no meio é que entra Ita, porque pedra é que é Ita, não é? E como tem a origem do primitivo, lugar primitivo, Caeté Velho, é na pedra redonda, que a gente já vista daqui. Dali da casa de Alito você avista muito bem a pedra redonda. Pois é. Então, deve ser, segundo opinou Teodoro Sampaio, Caeté, C-A-I-T-E-T. E assim que devia ser escrito, e foi escrito quando inaugurou a escola normal. Mas quando o banco chegou, adotou C-A-S-T-I-T. E assim ficou, né? E assim ficou. Quer dizer, o som é o mesmo, mas a significação é outra. Agora, falando de João Gomes, da pena e tudo mais, como era, dona Helena, esse jornal? Para começar isso, sim. Como há tanto tempo atrás, Caetité podia ter jornal, por exemplo, o que é que era assim por conta do trabalho de João Gomes ou tinha condição mesmo? O jornal circulava, tinha anúncio? João Gomes foi um autodidata, um homem muito inteligente, viu? Que aprendeu primeiro as letras, naturalmente, com algum professor, parece que o pai ou o tio dele. Mas ele fez por si mesmo, não é? Ele era musicista, ele compunha, ele tocava, ele fez a planta daqui do Teatro Centenário, né? A planta do Teatro Centenário, viu? E ele escrevia, montou um jornal. Então, o que a gente pode tirar disso é que naquela época havia mais vida cultural do que hoje. Ou não? Que tinha possibilidade, por exemplo, de sair jornal, que hoje a gente não vê tanto assim, não sei. Seria até mais fácil, tecnicamente, parece, fazer um jornal hoje, embora talvez economicamente naquele tempo fosse melhor. Mas parece que a cidade naquele tempo tinha mais. A cultura havia mais entrosamento entre as pessoas de cultura, não sabe? Havia mais estímulo, viu? E então era possível fazer um empreendimento desse porque tinha pessoas que contribuíam, né? Como eles, o governo de Dr. Joaquim Manuel, de Casuzinha, dava uma contribuição para manter a pena. Porque manter um jornal sempre foi difícil. É difícil. Sempre foi difícil. Da Tribuna, por exemplo, sempre foi difícil, pois é. Difícil. Hoje em dia, então, está mais difícil ainda. Então, se havia mais cultura? Sim. Não, a cultura hoje está mais ampla, mais difundida. Mas, em compensação, está mais rasa. Não é? Bem mais rasa. Bem mais rasa. Era uma coisa mais de verdade. Mais rasa. Quem era mesmo, né? Boa noite. Sempre achei interessante fazer o registro da história da cidade. Seja qual for a cidade, sempre aparece um carro filho da puta para atrapalhar o que eu estou falando aqui.